O Copom indicou que pode fazer novos cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. O presidente Lula se reuniu hoje com o presidente americano Joe Biden. Os dois lançaram um programa conjunto de defesa dos direitos trabalhistas frente aos desafios tecnológicos, climáticos e econômicos. Este foi o segundo encontro dos dois presidentes desde a posse de Lula. Antes da reunião, eles falaram com a imprensa. O presidente Joe Biden disse que Brasil e Estados Unidos estão se erguendo para defender os direitos humanos ao redor do mundo, inclusive os direitos trabalhistas. Lula destacou a importância do encontro ao afirmar que democracias correm perigo. Eu acho que é um momento histórico exemplar. Quando olhamos a geopolítica do mundo, nós percebemos que as oportunidades estão cada vez se fechando e a democracia cada vez corre mais perigo, porque a negação da política tem feito com que setores extremistas, tentem ocupar o espaço em função da negação da política no mundo inteiro. Depois da bilateral a portas fechadas, os presidentes Lula e Joe Biden lançaram uma parceria na área de direitos trabalhistas. Estados Unidos e Brasil se comprometeram a cooperar para valorizar o trabalho digno e inclusivo, com direito à diversidade e ao meio ambiente. Líderes sindicais dos dois países participaram do evento, além do diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Gilbert Ugbo, e do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O documento conjunto, apenas com as linhas gerais, propõe, entre outros pontos, ampliar o conhecimento sobre direitos trabalhistas, capacitar trabalhadores e proteger direitos de quem trabalha por meio de plataformas digitais e buscar parceiros do setor privado para criar empregos dignos, combater a discriminação e promover a diversidade. Biden defendeu que os pobres tenham a oportunidade de subir na vida. Disse, os ricos não pagam impostos suficientes. Afirmou que as novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial, têm que trabalhar em prol das pessoas e colocou como meta o fim da discriminação em local de trabalho. Lula falou em seguida. Disse que o objetivo da proposta conjunta é oferecer mais perspectiva, especialmente para a juventude, num momento em que o mercado de trabalho passa por transformações como a crise climática e a inteligência artificial, e alertou para os efeitos nocivos da informalidade. O saldo é que nós temos hoje 2 bilhões de trabalhadores que estão no setor informal, segundo a OIT. O dado concreto é que nós temos 240 milhões de trabalhadores que, mesmo estando trabalhando, vivem com menos de $1,90 por dia. É inaceitável que mulheres, minorias étnicas e pessoas LGBTQIA+, sejam discriminadas no mercado de trabalho. Ao lado de Biden, Lula ainda defendeu a importância dos sindicatos. Ele lembrou que no início do governo criou uma mesa de negociação com a participação de sindicalistas e empresários para apresentar propostas adequadas aos novos desafios das relações de trabalho. No fim do dia, a Casa Branca disse que na reunião a portas fechadas, Lula e Biden ressaltaram a importância da restauração da democracia na Venezuela e que o presidente Biden reiterou o apoio dos Estados Unidos ao povo da Venezuela. Em maio, Lula recebeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Brasília e criticou as sanções impostas ao país. Em julho, num encontro de líderes latinos e europeus, Brasil, França, Argentina e Colômbia fizeram uma declaração conjunta pedindo o fim das sanções em troca da garantia de eleições justas e transparentes na Venezuela no ano que vem. O presidente Lula também se encontrou com o presidente da Ucrânia, que começou o dia numa reunião do Conselho de Segurança da ONU. Foi a primeira vez que Volodymyr Zelensky esteve ali presencialmente e ficou cara a cara com o embaixador russo nas Nações Unidas.
O presidente ucraniano criticou a ONU e defendeu uma reforma. As resoluções da Assembleia reconheceram claramente que a única fonte desta guerra é a Rússia, mas nada mudou para a Rússia nas Nações Unidas. Ele pediu que Moscou perca o direito de veto no Conselho de Segurança, que vale para os 5 integrantes permanentes: Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, França e China. À tarde, o presidente ucraniano veio até o hotel do presidente Lula. O governo brasileiro afirmou que Zelensky pediu essa reunião. Ele tem buscado uma aproximação com os países do hemisfério sul, que têm se mantido neutros no conflito e que não pararam de fazer negócios com a Rússia. Ontem perguntei ao presidente brasileiro se ele apresentaria diretamente a Zelensky a proposta que tem defendido, de criação de um grupo de países para promover a paz na Ucrânia. Vou receber o Zelensky para conversar sobre os problemas que ele quer conversar comigo. Em maio, uma tentativa de encontro durante a cúpula do G7 no Japão falhou, segundo os dois governos, por problemas nas agendas. A relação entre os dois líderes tem como pano de fundo um histórico de declarações controversas. Em janeiro deste ano, o presidente Lula disse, ao lado do chanceler alemão, no Palácio do Planalto, que quando um não quer, dois não brigam. Depois, em viagem à China, em abril, insistiu que Rússia e Ucrânia têm responsabilidade no conflito. Na parada seguinte, nos Emirados Árabes, foi além. Afirmou que a União Europeia e os Estados Unidos contribuem para a continuidade da guerra. Em meio a críticas internacionais, Lula amenizou o discurso, disse que não igualava a Rússia e Ucrânia e defendeu a integridade territorial ucraniana. A Rússia invadiu a Ucrânia, uma democracia soberana, em fevereiro do ano passado. Bombardeou as principais cidades do país, incluindo a capital Kiev. A guerra provocou o maior êxodo na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Kiev está se defendendo com armamentos e munições de países europeus e dos Estados Unidos. Hoje, a primeira reunião presencial entre Lula e Zelensky durou 1 hora e 10 minutos. Depois de encontro, os ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Ucrânia fizeram uma breve declaração aos jornalistas. Mauro Vieira disse que os presidentes instruíram as equipes a continuarem em contato para desenvolver as relações bilaterais e discutir sobre possibilidades de paz. Mas foi um encontro muito natural, muito aberto, de troca de informações.